Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais uma edição do programa Jornal Potiguar Notícias nessa sexta-feira, 3 de julho. No programa de hoje nós vamos ter muitas entrevistas, muitas participações especiais. Programa este que é transmitido pelo Facebook do Potiguar Notícias, pela PNTV e em diversas emissoras de rádio. Vamos mandar um abraço para quem nos ouve pela Cena TV, a Web TV de Macaíba, pela 91.9 FM Natal, pela 105.9 FM Ceará Mirim, pela FM Liberdade de Felipe Guerra, alô Felipe Guerra, pela FM Macaíba, também pela FM Flores de Jaçanã, pela FM Executivo de Nícia Floresta, FM São Gonçalo 87.9, pela Zona Norte FM, alô Zona Norte de Natal, em Serra Corá, pela Liberdade FM, em Mossoró, pela Asas da Esperança 98.7, também em Santa Cruz, pela Santa Rita FM. Grande abraço para o pessoal de Santa Cruz, grande abraço para Theo Alves, nosso colunista que mora lá em Santa Cruz. Estamos também pela rádio Seridó FM 93.9 de Carnaúba dos Dantas, também pela Pontal FM de Bahia Formosa, pela Princesa FM de São Bento do Trairi, pela Curimataú FM de Nova Cruz e pela Pureza Rádio Web. Muitas maneiras de ouvir e assistir ao programa. No programa de hoje, teremos a coluna Fé e Cidadania, do padre Murilo Paiva. Teremos diversas entrevistas e participações, como, por exemplo, com o ator e produtor cultural Rodrigo Bico. Nós teremos também participação de Sara Mendes falando sobre cidadania.
teremos entrevista com o empresário, presidente da NORC, Marcelo Passos, e também com a gerente de marketing do Shopping Cidade Jardim, Amélia Dutra, que vai falar sobre a reabertura gradual do shopping. E entre uma participação e outra, vou comentar algumas das notícias que já estão no portal Potiguar Notícias, muita coisa bacana. E nós vamos começar com Fé e Cidadania, que é o nome da coluna diária do Padre Murilo Paiva. Alô, Padre Murilo. Procurai o bem e não o mal, para que possais viver, e deste modo, Deus, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vós o dizeis. Olha, Pinto Júnior, grande abraço a todos que fazem o Potiguar Notícias, a todos que nos acompanham. Continuando a reflexão do profeta Amós, Amós é um profeta muito contundente. Ele fala diretamente contra os reis, tanto do norte como do sul, e ele vai então reafirmar ao longo da sua palavra então a denúncia contra Osias, contra Jeroboão, porque os dois, tanto no reino do norte como no reino do sul, eles estragam então todo o trabalho, toda a luta, toda a soberania do povo de Israel. E o profeta não vai brincar em palavras, não, vai ser muito contundente, muito forte. Diz, olha, ouvi esta palavra que eu vos profiro sobre vós, como lamentação, casa de Israel. Caiu e não se levantará mais a Virgem de Israel. Ela foi atirada ao chão, não há quem a levante. Porque assim falou o Senhor Deus. A cidade que sai com 1000 ficará com 100, e a cidade que sai com 100 ficará com 10 para a casa de Israel. Então, e ele pede a conversão, a mudança, que é difícil isso para nós, para todos nós, naquele tempo era também. Então, mudar, imagine você que me escuta, mudar esse sistema capitalista, que é o pai e a mãe da Covid-19. Quem criou a Covid-19 foi o sistema capitalista, a forma como as coisas se dão hoje em dia, desde 300 anos para cá, de forma mais intensa. Não tenhamos dúvida disso. Não há por que patinar noutra análise. E se a gente quiser se libertar ou nos libertar do que vem pela frente, teremos que mudar pela raiz esse sistema. Agora, dizer isso para um magnata, dizer isso para um banqueiro, dizer isso para quem acredita no capital, dizer isso para quem tem seu Deus, o dinheiro. Ora, dizer esse padre está falando tolice, mas não é não. Essa é uma grita que vem desde as origens das sociedades mais antigas que nós temos conhecimento. Por isso é necessária a devida conversão todo dia e toda hora. Digo mais, Pinto Júnior, os gestos bonitos de solidariedade que nós vivemos hoje deve ser uma semente de conversão para mudar amanhã. O sistema das leis, as garantias dos direitos, a forma de trabalhar, a legislação trabalhista e por aí vai. Olha, Pinto Júnior, grande abraço por hoje. Até amanhã, se o bom Deus nos... Padre Murilo Paiva, muito obrigado. Sempre um prazer ter a coluna Fé e Cidadania. São palavras de tranquilidade, palavras inspiradoras. Muito obrigado. Lembrando que no portal Potiguar Notícias, muitas matérias, corre lá. Você se lembra do nosso endereço, potiguarnoticias.com.br. Você clica lá e tem matérias novas sobre política, cidadania, Parnamirim, Rio Grande do Norte, cultura e economia. Tem, por exemplo, sobre a questão do Congresso, que ontem promulgou a PEC do Senado em relação à mudança de datas, tá? Tem matéria nova sobre o assunto. Vai lá no portal Potiguar Notícias e vê o que Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, pensa sobre o assunto. E agora nós vamos falar sobre cultura. Nós vamos ouvir Rodrigo Bico, que é ator, militante cultural, produtor cultural e foi presidente da Fundação José Augusto. Rodrigo Bico é um dos artistas mais politizados e antenados com a produção cultural potiguar e vai falar sobre a percepção dele em relação aos artistas nesse tempo de pandemia. Alô, Rodrigo Bico.
Olá, Cefas e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouco desse tema que me é tão caro e que é tão importante para esse momento de quarentena que nós estamos vivendo, né? A arte tem sido fundamental nesse processo de pandemia, onde as pessoas, né, precisam do isolamento social, precisam ficar em casa. A gente está num momento onde a gente tem que diminuir o máximo, né, a contaminação, e as pessoas precisam se cuidar. E até então, por mais que a gente tenha aí várias pessoas, inclusive gestores públicos, estimulando a automedicação com medicamentos que inclusive nem foram comprovados, nem tiveram sua eficácia comprovada, né? Então é fundamental que a gente consiga, claro, quem puder e quem tem condições, ficar em casa o máximo de tempo e evitar o isolamento social. Consequentemente, né, a gente sabe que esse isolamento social impede relações interpessoais, abraços, afeto, encontros, aglomerações. E essas aglomerações são fundamentais aí para o nosso setor, que é o setor cultural, o setor artístico, né, onde as pessoas precisam ver os espetáculos de teatro, dança, né, música, de artes visuais, as galerias, ir ao cinema, até para gravar mesmo cenas de cinema. A gente está vendo aí, as novelas estão todas com suas gravações paradas, então a gente precisa de muita responsabilidade aí das pessoas nesse momento, para que a gente não torne a pandemia pior do que ela já está sendo no nosso país, né? E para isso o setor cultural está sofrendo bastante. Assim que foi decretada a quarentena, nós tivemos que paralisar nossas atividades. E não sabemos, de fato, quando poderemos voltar, né, a desenvolvê-las na sua forma mais plena, né? Claro que tem muitos artistas aí que estão realizando lives, que estão gravando vídeos, como eu mesmo, né? Faço algumas poesias, algumas empresas, ações culturais estão me convidando para eu escrever coisas e gravar vídeos temáticos, né? Esse período do São João aí, com essa coisa da cultura popular, da literatura de cordel, eu pude fazer vários trabalhos, mas ainda assim nem todo mundo tem essa expertise de dominar um equipamento de câmera, de vídeo, né, de ir para frente de uma câmera e fazer uma ação artística. As pessoas acabam dependendo muito da relação direta com o público, e isso é fundamental, né? Então, para que essa relação com o público aconteça, né, a gente vai passar um tempo ainda aí, né, e quando as coisas diminuírem, ainda assim vão ter que ter muitos cuidados nas casas de espetáculo, principalmente as casas de espetáculo fechadas, com ar-condicionado, né? É um problema que está posto aí, né? É tanto que para isso houve uma grande mobilização nacional pela aprovação da Lei Aldir Blanc, né? A Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que começou com o PL 1075, foi aprovado tanto na Câmara Federal como no Senado com quase unanimidade. É uma lei que não impõe gastos, ao governo federal, porque ela exatamente é a verba de superávit do Fundo Nacional de Cultura, principalmente 2019, então verba que sobrou, que ficou lá rendendo e que nunca foi utilizado, né, e que agora, graças à Lei Aldir Blanc, ela pode vir a chegar para os municípios e estados. Pode, por quê? Porque o presidente vetou, o único artigo que ele vetou foi exatamente o artigo que trata da emergência e que dava um prazo de 15 dias para que a verba chegasse aos estados e municípios. Então, nesse momento, nós estamos dependendo de uma MP que seja editada pelo governo federal, que vai repassar essas verbas para que ela possa chegar aqui na ponta, né? Então, para isso, muitos artistas estão aí, sem depender dessa grana, estão fazendo suas lives,
mais de 100 iniciativas foram aprovadas aí no edital de emergência cultural do governo do estado. Poucas prefeituras do estado fizeram ações de emergência, acho que Currais Novos, Mossoró lançou um edital, mas não é específico para ações agora durante a pandemia. Nós tivemos o edital do Sebrae, que mescla aí ações para acontecer de forma digitalmente e ações para acontecer com a presença do público. Então, tem muita coisa acontecendo, mas infelizmente ainda tem gestões como a de Natal e Parnamirim, que ainda não conseguiram lançar um edital emergencial e, pelo que eu sei, aí, por exemplo, a Prefeitura de Natal não vai lançar e vai esperar, por exemplo, o dinheiro da lei emergencial Aldir Blanc para poder fazer alguma coisa, já que a Prefeitura de Natal vai receber aí quase 6 milhões para chegar até os artistas. Então é isso, Cefas e todos os ouvintes, muito obrigado. Espero que tenha contribuído para o conteúdo aqui desse programa maravilhoso, né? E que a cultura seja cada vez mais fortalecida e que esses orçamentos possam chegar na ponta, na base, para todos os artistas aí que precisam e que estão passando por muitas dificuldades. Um abraço. Um abraço, Rodrigo Bico. Muito obrigado pela lucidez de suas palavras. Rodrigo Bico ilustrando aqui a situação dos artistas brasileiros, dos artistas potiguares, em relação à falta de trabalho, à falta de rendimentos durante esse período de pandemia. Alguns artistas trabalham diretamente com o público e estão sendo cruelmente afetados durante esse período. Muito obrigado, Rodrigo Bico. Por sinal, eu fiz uma entrevista com o Rodrigo Bico no final de semana. Você vai lá no portal Potiguar Notícias e volta um pouquinho no tempo, na editoria de Cultura e Lazer. Tem uma entrevista bem bacana que eu fiz com o Bico. Por falar em entrevista, também tem uma entrevista que eu fiz com a booktuber Tammy Graham. Ela é uma booktuber, ou seja, ela divulga os livros que lê no YouTube, no canal dela. É um serviço bem bacana que ela tem. Eu fiz uma entrevista exclusiva com ela, também no final de semana, saiu na segunda-feira. Você corre lá e acessa a editoria de Cultura e Lazer, tá? Vale bastante a pena. E de cultura nós vamos passar para cidadania. Nós vamos falar sobre o projeto Salve Natal. Nós vamos ouvir agora Sara Andrade, que é uma das entusiastas do projeto, vai falar sobre o que é o Salve Natal e sobre como funciona. Alô, Sara Andrade. Bom, o Salve Natal, ele é um coletivo que nasceu oficialmente em junho de 2020, portanto um bebê recém-nascido, mas que já vinha sendo gestado desde 2019 a partir da insatisfação com a forma de condução do processo de revisão do Plano Diretor de Natal por parte da Prefeitura. Esse processo ele vem se dando de forma pouco participativa, segundo nossa avaliação, sobretudo do ponto de vista qualitativo. Isso quer dizer que para quem está à frente do processo, ou seja, a CEMURB, Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura, pouco importa se os participantes das oficinas de escuta comunitária, seja nos territórios ou entre os diversos segmentos da sociedade, por exemplo, sejam praticamente as mesmas pessoas, desde que esse montante represente um bom número para ser publicizado. Pouco importa ainda que os integrantes voluntários que analisaram as centenas de contribuições nos grupos de trabalho tenham refletido e desenvolvido propostas para a revisão do plano, mesmo com pouco aprofundamento técnico, estudos e dados ofertados pela Prefeitura. Então, no fim das contas, nós observamos que grande parte das alterações que o plano sofreu e que estão publicadas na atual minuta não é resultado de pactos coletivos, mas da seleção e imposição sem justificativa técnica da avaliação da CEMURB e de alguns outros grupos sociais sobre o que deveria ser ou não alterado nessa lei. A maior parte dessas propostas, a gente tem que ressaltar ainda, são para viabilizar o aumento do potencial construtivo na cidade, tanto em termos de área como em termos de altura. Tudo isso em detrimento de propostas que poderiam contribuir para a melhoria da vida coletiva na cidade e, portanto, abrangeriam uma cidadania de forma mais ampla. É contra essas propostas e contra a forma como parte da sociedade tem sido silenciada em um processo participativo que tem sido uma espécie de faz de conta, é que se juntaram pesquisadores, estudantes e profissionais das mais diversas áreas, como ecologia, direito, arquitetura, urbanismo, design e também artistas locais, para construir um plano diretor melhor para Natal. Queremos produzir críticas, proposições à atual proposta de revisão do plano,
que para nós ainda está em debate, ainda está em disputa e deve ter o seu processo de votação adiado para quando pudermos efetivamente nos dedicar a isso coletivamente e não nesse momento, que é um momento de calamidade pública na área da saúde coletiva, que nos atingiu em cheio através da pandemia da Covid-19. Muito obrigado, Sara Andrade, um belíssimo projeto esse do Salve Natal, e o Salve Natal também vai virar matéria no portal Potiguar Notícias, tá? De hoje para amanhã, entra para você saber mais. Fique ligado nesse projeto que vale muito a pena. E no portal Potiguar Notícias também tem uma matéria, crise econômica gerada pela pandemia atinge principalmente mulheres. Uma matéria produzida pela repórter Vilma Torres, da UFRN, mostrando que as mulheres são mais atingidas pela situação econômica gerada pelo Covid-19 do que os homens. É uma matéria que vale a pena ler, é um assunto delicadíssimo, que fala sobre a vulnerabilidade de algumas mulheres, de boa parte das mulheres, dentro da cadeia econômica e também como elas têm um impacto até pela dupla e tripla jornada. Vale muito a pena ler a matéria lá no portal Potiguar Notícias. E já vamos para mais participação especial, para mais entrevista. O ritmo aqui não para. Você fica muito bem informado sobre todos os assuntos. Nós vamos conversar agora com o empreendedor e presidente da ANORC, Marcelo Passos. Alô, Marcelo Passos. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, a Pinto e a todos os produtores rurais do nosso estado. Em relação à festa do boi, nós ainda estamos aguardando para gerenciarmos esse tema no final de julho. O que é importante ressaltar hoje é que o governo lança o Plano Safra, nós vamos estudá-lo e na sequência dos nossos programas nós vamos falando sobre ele. Ademais, é a expectativa da volta da sociedade, da economia, o que nós apelamos que seja feito com muito zelo pela sociedade, com muito cuidado, para que a gente não tenha um aumento dos casos de Covid. Então essa é a grande expectativa e a grande mensagem que nós da ANORC queremos passar para todos. Um abraço. Marcelo Passos, muito obrigado. Marcelo Passos sempre participativo, sempre com um olhar sobre a questão do homem rural, a questão da economia no Rio Grande do Norte. Lembrando que sexta-feira tem coluna do advogado Evandro Borges, no portal Potiguar Notícias. Evandro Borges escreve sobre temas relativos ao mundo jurídico e também sobre realidade e conjuntura do Rio Grande do Norte e conjuntura nacional. E também na sexta nós temos o portal Potiguar Notícias, tem a coluna de Bia Crispim, que é professora e é militante pelos direitos LGBTQI. Vale muito a pena ler a coluna de Bia Crispim. E já que eu estou falando de coluna do portal Potiguar Notícias, amanhã, sábado, também tem colunista. Tem 3 colunistas logo. Tem a coluna da advogada Andréia Nogueira, sempre sobre temas ligados a direito e ao feminismo, ou ao feminismo pelo prisma do direito, que ela escreve bastante sobre esse tema. Também com a escritora e revisora Andréia Braz. E também, sábado agora, é dia da coluna do professor e economista Wellington Duarte, que é presidente do Adurne Sindicato. 3 colunas muito interessantes no sábado. Amanhã você não deixa de ler, você não fica sem ler coisas interessantes no portal Potiguar Notícias, tá? Fique ligado. E domingo também tem coluna. Domingo é dia do escritor e professor Theo Alves e da professora e jornalista Andresa Tavares. Muitas colunas, sempre com textos inéditos, exclusivos no portal Potiguar Notícias. Vale muito a pena ler, vale muito a pena ficar ligado. E nós vamos para mais participações especiais. Nós vamos ouvir agora a Amélia Dutra, que é gerente de marketing do Shopping Cidade Jardim. Ela vai falar sobre como o Shopping Cidade Jardim está se programando para, dentro da retomada das atividades econômicas, reabrir com segurança, reabrir com cuidados. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Alô, Amélia Dutra. Olá, Cefas Carvalho, olá a todos que acompanham o Jornal Potiguar Notícias. Que coisa boa, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. E gosto muito de participar desse programa, principalmente porque eu sei que a seriedade que você e o Pinto Júnior trabalham com a notícia
Isso é muito confortante. Dessa vez a gente vai falar da tão esperada retomada às atividades econômicas, né, no comércio, que a gente de antemão sabe que vai ter que ser com muita segurança e responsabilidade. Está no DNA do shopping Cidade Jardim já esse cuidado com o cliente. A gente, independente da pandemia, a gente sempre faz algumas atividades, a gente está sempre trabalhando muita responsabilidade social. E ontem acabou uma maratona de lives maravilhosas que fizemos, como voltar às ruas de forma consciente. A gente teve a participação conduzindo essa maratona da coach Flávia Freire. Ela é muito boa, e a participação de Afrânio Miranda, um grande lojista nosso, grande empresário, né, da cidade. A participação do Dr. Stuart Rodrigues. Todo mundo falando dessa retomada, de como deverá ser esse novo comportamento. E o Shopping Cidade Jardim está trabalhando, já se adiantou e está totalmente dentro do protocolo que foi criado pela Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center, que fez um protocolo de segurança que foi acatado e assinado embaixo pelo Hospital Sírio-Libanês. E a batalha de voltar a shopping, a gente sabe que não é fácil, as pessoas estão com medo, mas a segurança é muito grande. O shopping está totalmente cheio de protocolos que você vai sentir logo na entrada. Quando você chegar na cancela, você vai sentir que não vai mais apertar nenhum botão, você vai botando a mão, o ticket sai automaticamente. Já vai ouvir uma vozinha lá, usa máscara, porque a máscara vai ser um acessório. Já está sendo, né, gente? Já tem máscara até de grife. E realmente a gente vai ter que conviver com ela por muito tempo, porque é a melhor forma de se segurar, além da mudança de hábito de higiene, de sempre limpar as mãos, o álcool gel é importante. Então, quando você vai entrar ao shopping, você é abordado por um dos nossos colaboradores que vai aferir a tua temperatura, vai te oferecer o álcool gel. O shopping está totalmente sinalizado com adesivos mostrando que você precisa manter o distanciamento. As lojas já estão sinalizadas com a quantidade de pessoas que vão poder estar na loja. A equipe de segurança, de limpeza está ali atenta, limpando sempre todos os equipamentos de uso comum, assim como o piso. A pessoa que, quando for embora, não precisa nem chegar junto da pessoa do caixa, né? É só chegar, abrir o aplicativo do Estapar, pagar o seu ticket, embora tudo esteja com muita segurança, existe o distanciamento, os meninos estão protegidos por um acrílico. Então, a segurança existe justamente para a gente manter esse cuidado com o nosso cliente e com a gente, com nossos colaboradores também. Então, a gente sabe que a pessoa doente não sai de casa, não consome. Então, vamos sair com consciência, vamos sair com amor, porque a partir do momento que a gente tem essa consciência, a partir do momento que a gente tem esse cuidado, a gente está tendo amor com quem fica em casa, com quem está. Então é isso. O Cidade Jardim já está totalmente pronto, com um sorriso no rosto, assim, sabe? Com a campanha linda para a volta e com todos os cuidados possíveis. O shopping é um shopping aberto, né? Isso é muito bom para a gente, porque o ar circula livremente. E é isso, Cefas. Estou muito feliz pelo convite. Mais uma vez agradeço. O Cidade Jardim agradece muito essa parceria que tem com vocês. E estamos aí à sua disposição. Desejo a todos saúde, segurança. Vamos voltar às ruas, sim, mas, gente, com responsabilidade, sem aglomeração, sem aperto de mão, sem abraços, de máscara, para a gente ir retomando a nossa vida para esse novo normal, que vai demorar um pouquinho a encerrar, né? É um novo momento e a gente tem que se acostumar com eles. Um abraço a todos, fiquem com Deus e obrigada, Cefas, mais uma vez. Obrigado, Amélia Dutra. Realmente, nós vamos ter que trabalhar com esse novo normal
E eu concordo com você, nós temos que retomar a economia, retomar o mínimo de vida normal, mas com todos os cuidados. Então, parabéns a vocês aí que fazem o Shopping Cidade Jardim, por essa retomada com cuidados, com segurança. E como você disse também, cliente doente não consome, né? O cliente tem que se cuidar, os empreendedores também têm que se cuidar. Muito obrigado, Amélia Dutra. E vamos para notícias. O portal Potiguar Notícias, cheio de reportagens, cheio de notícias. Algumas delas envolvem Parnamirim. A editoria de Parnamirim está repleta de informações, como, por exemplo, essa matéria da redação. PV quer oposição unida, diz Santana. A matéria da redação diz: o empresário e presidente do Partido Verde em Parnamirim, empresário Santana, disse que trabalha para unir a oposição no município. Abre aspas. O PV quer e trabalha para unir a oposição, pois é o caminho mais provável de vencermos a eleição, defende ele. Comandante de uma forte nominata, Santana deseja colocá-la a serviço de um nome da oposição. Nossa nominata é muito boa, pois juntamos o PV e o grupo que foi do MDB. Temos condições de ter candidato a prefeito, mas entendemos que a vitória vem da união. Por isso o PV não é empecilho para juntar a oposição, argumentou Santana. Ele diz também que, caso os pré-candidatos entendam que possam vencer sozinhos, o PV lançará um nome para representar a nominata, que preencherá todas as vagas. Como já disse, temos nomes bons, como é o caso de Gildásio Figueiredo, mas queremos unir a oposição, logo, pois não impomos a candidatura. Podemos apoiar ou receber o apoio, explicou Santana. Lembrando que o PV de Santana tem, a preço de hoje, a pré-candidatura do ex-vereador Gildásio Figueiredo. Gildásio Figueiredo já foi candidato a vice-prefeito na eleição passada em Parnamirim e sonha com essa disputa na cabeça de chapa. Ele já foi ouvido aqui, entrevistado por Pinto Júnior, e falou que vê com bons olhos essa pré-candidatura, né? Esperemos o desenrolar dos acontecimentos, que a pré-campanha em Parnamirim está pegando fogo. Outra matéria no portal Potiguar Notícias, também sobre Parnamirim. PDT planeja disputa na chapa majoritária em Parnamirim, diz Walter Fernandes. O PDT de Parnamirim, presidido por Walter Fernandes, planeja pré-candidatura à Prefeitura Municipal. Vamos caminhar, estamos planejando com o Diretório Estadual para apresentarmos nossa pré-candidatura, disse ele. Walter Fernandes foi auxiliar do governo Agnello Alves e é ligado ao ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, que é filho de Agnello. Indagado se pode apoiar outro pré-candidato da oposição, Walter disse que o PDT tem um projeto para a cidade de Parnamirim. Nós vamos caminhar, repetiu. No final da tarde, Walter tem encontro com o Diretório Estadual e deverá apresentar mais informações, ou seja, Walter Fernandes pode colocar aí o PDT em mais uma candidatura, pré-candidatura à Prefeitura de Parnamirim. Com isso vão se somar 12 pré-candidaturas na oposição, mas a candidatura à reeleição, que é natural do prefeito Rosano Taveira. Então, com essa possibilidade do PDT ter um candidato, Parnamirim pode ter de 13 a 14 pré-candidatos a prefeito. É muita coisa. Claro que na hora H algumas dessas candidaturas vão retroagir e vão apoiar outras. Não tem fôlego de campanha para tanto, mas de qualquer forma é um número muito alto, sim, é um número que surpreende até analistas políticos. Lembrando que, como já foi dito aqui várias vezes, inclusive já foi dito e analisado por Pinto Júnior, que é bom analista político, quanto mais candidaturas de oposição, mais favorece o candidato da situação. Isso é uma questão matemática muito simples, então a cada candidato a mais de oposição beneficia a candidatura do atual prefeito, no caso em Parnamirim, Rosano Taveira. E você no portal Potiguar Notícias, fique ligado que tem muito mais matérias em muito mais editorias, muita coisa acontecendo. Na segunda-feira nós teremos um programa, o programa será especial com o presidente do CIMED, médico Geraldo Ferreira. Ele vai falar sobre os médicos mortos nesse período da pandemia. Natal já conta com médicos mortos, o Rio Grande do Norte já conta com profissionais da medicina que vieram a óbito por causa do coronavírus, do Covid-19. É algo que lamentamos muito. A questão dos profissionais médicos morrendo vem crescendo
em todo o Brasil, e é algo preocupante sim, e Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos, vai falar sobre isso no programa da segunda-feira. E o Portal Potiguar Notícias também tem outras matérias, tem outras reportagens. Vai entrar uma matéria também sobre o cenário político de Parnamirim. A redação do Potiguar Notícias prepara uma matéria justamente sobre os pré-candidatos e sobre o que pode mudar e o que pode não mudar, pode continuar no cenário eleitoral da pré-campanha em Parnamirim, analisando tanto a situação do atual prefeito, que é candidato à reeleição, como a dos pré-candidatos da oposição, além de analisar as nominatas dos vereadores também. Fique ligado que a qualquer momento a redação vai publicar essa matéria no portal Potiguar Notícias. Ainda sobre o portal Potiguar Notícias, vamos falar bastante dele, o portal começou uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Parnamirim. Vamos falar mais sobre pré-candidatura em Parnamirim. A partir de dia 1º de julho, anteontem, quarta-feira, uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos começou a ser publicada. O primeiro entrevistado foi Edivan Souza, do PSOL, que foi entrevistado sobre o que pretende fazer na pré-candidatura, na pré-campanha, o que faria se ganhasse a eleição para prefeito, quais seriam as primeiras ações dele e como ele está vendo a prefeitura de Parnamirim. Lembrando que as perguntas são as mesmas para todos os candidatos e as respostas são publicadas sempre na íntegra, de maneira a resguardar a equidade, a igualdade entre todos os candidatos. Então, acessa lá o portal Potiguar Notícias, potiguarnoticias.com.br, para ler a entrevista de Edivan Souza, e nesse final de semana já vão entrar entrevistas com outros candidatos. Você sabe, existem, como eu já falei há poucos minutos, existem muitos pré-candidatos em Parnamirim, de 11 a 13, dependendo do dia e do momento. Então nós teremos entrevistas com todos esses candidatos, esses pré-candidatos, que se autolançaram ou que foram lançados pelos seus respectivos partidos. E já entramos em contato com as assessorias e com os próprios pré-candidatos. Todos eles se comprometeram aceitaram a entrevista, se comprometeram a ser entrevistados. Fique ligado então, muitas entrevistas bacanas com os candidatos, para você conhecer mais o que eles pensam, o que eles planejam, o que eles pretendem. O conhecimento do candidato é importantíssimo para você definir o seu voto, né? Não deixe de acompanhar o que o seu candidato, o que o candidato que fala com você, o que ele está pensando, o que ele está planejando, o que ele está falando, como ele se porta nas redes sociais, como ele interage com a população. Pesquise também, se você achar conveniente, no Google, o histórico dele, o que ele já fez em cargos anteriores. E a produção está me lembrando aqui que, como nós já anunciamos no dia de ontem, a Lei Aldir Blanc, que oferece auxílio emergencial para artistas, ela foi sancionada pelo governo federal. Como também Rodrigo Bico falou, os artistas têm que ficar ligados, têm que ficar alertas em relação a isso, porque é um benefício que os artistas terão. Então, no portal Potiguar Notícias você pode ler, está lá. Lei Aldir Blanc, auxílio emergencial de 3 bilhões a artistas é sancionado pelo governo. Foi publicada no Diário Oficial da União a nova lei que estabelece auxílio emergencial para artistas. O texto, que foi chamado pelos parlamentares de Lei Aldir Blanc, lembrando que Aldir Blanc é o letrista e músico da MPB que morreu de Covid-19 há poucas semanas. A Lei Aldir Blanc, em homenagem ao artista falecido, prevê a destinação de 3 bilhões de reais para o setor cultural. O dinheiro deverá ser repassado pela União em parcela única para estados e municípios. O objetivo da iniciativa, que foi apresentada pela deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, é ajudar profissionais da área cultural e espaços que organizam manifestações artísticas que foram obrigados a suspender suas atividades por causa da pandemia. O texto prevê ainda o pagamento de 3 parcelas de R$ 600 para os artistas informais. Estima-se que o setor emprega em todo o país mais de 5 milhões de pessoas. Os artistas poderão usar o dinheiro como subsídio mensal para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições
organizações culturais e ou comunitárias. A lei também permite o uso do recurso em editais, chamadas públicas, prêmios, compra de bens e serviços vinculados ao setor cultural, instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa, de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Então, fica dado o recado aqui. Se você é artista, procure formas de saber mais sobre isso. Lá na matéria do Potiguar Notícias tem um link para você saber mais sobre a lei. E lembrando que você também pode procurar o SEBRAE. O SEBRAE consegue orientar em relação a como o artista potiguar pode proceder para pleitear esse auxílio emergencial. Outra matéria, vamos falar de Covid-19 agora. Outra matéria também no portal Potiguar Notícias diz respeito a um assunto que interessa a todos nós, o contágio, né? Como não ser infectado com o coronavírus. A matéria já está lá. Transmissibilidade da Covid-19 no Rio Grande do Norte registra queda. O coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, Ricardo Valentim, participou no início da tarde de ontem, em entrevista coletiva, sobre ações do governo do estado para enfrentar a Covid-19. Segundo o professor, a taxa de transmissibilidade da Covid-19 no Rio Grande do Norte está em queda há 2 semanas, ficando próxima a 1. Ou seja, uma pessoa infectada transmitiria para apenas uma pessoa. Isso em tese, claro. Outro ponto destacado por Ricardo Valentim, que também é integrante do Comitê Científico para o Enfrentamento do Covid-19 no estado, foi a redução das solicitações no período de 6 dias das UTIs, as unidades de pronto atendimento. Segundo Ricardo, ainda existe uma quantidade significativa, mas ela vem reduzindo de maneira gradual, explicou o cientista. Mesmo com esse cenário de dados considerados positivos, o coordenador do LAIS reforçou que ainda é necessário manter a vigilância quanto ao isolamento social para o retorno a uma nova normalidade com mais segurança. Participaram ainda da coletiva o secretário de Tributação do Rio Grande do Norte, o Carlos Eduardo Xavier, conhecido como Cadu, e também o secretário adjunto de Saúde, Petrônio Spinelli. Essa taxa de transmissibilidade cair é importantíssima, porque como a gente já explicou aqui, eu já falei sobre isso, Pinto Júnior já falou também, nós já entrevistamos pessoas em relação a isso, a pessoa pode contrair o Covid-19, não apresentar nenhum sintoma, ou seja, ela não sofre absolutamente nada, mesmo estando infectada pelo vírus. Então ela pode não sofrer nada, não ter nenhum dos sintomas, os sintomas principais são perda do olfato, perda do paladar, cansaço no corpo, a chamada fadiga, tosse, garganta seca e febre. São os primeiros 5 sintomas. Ela pode não ter nenhum deles, mas pode transmitir o vírus a outras pessoas. Então esse é o problema em relação ao contágio. Porque você pode ter o vírus, pode estar infectado, não sentir nada e pode transmitir para outras pessoas. E se você transmitir para pessoas do grupo de risco, ou seja, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm comorbidades ou que têm problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, vários problemas respiratórios, você pode, assintomático, transmitir para outros e acabar levando uma pessoa da sua família ou das suas relações a óbito. Daí a importância de usar máscara, daí a importância de passar álcool em gel, a importância de todos os cuidados. Não é apenas para você não se infectar e ficar doente, é para você, em não contraindo a doença, não tendo os sintomas, você não infectar outras pessoas. E lembrando também que, claro, se você não teve os sintomas, você não há por que você fazer o teste. Não há teste para todos, os testes são seletivos, infelizmente. Então você não vai fazer o teste, você nunca vai saber se teve ou não Covid-19, mas corre o risco de passar para outras pessoas.
tá certo? Com um simples abraço, falando de perto, sem máscara, sem a pessoa usar máscara, sem você usar máscara, você tocando em dinheiro, tocando em cartão de crédito, tocando em objetos e depois tocando em objetos de sua casa ou tocando na pele de outras pessoas. Então são cuidados extremamente simples, que é bom ter o conhecimento, a informação é ouro, como dizem, a informação vale muito e é necessário você saber disso justamente para não infectar outras pessoas e manter a segurança de si mesmo, manter a segurança da sua família. A própria ciência não tem uma extensão de quantas pessoas foram contaminadas, mesmo se cuidando. Pessoas que estão em isolamento, pessoas que estão tendo cuidados, mas por causa de um parente, por causa de um amigo que cometeu uma imprudência dessas, acabou sendo contaminada. E, repetindo, pessoas que estão no grupo de risco têm mais chances de irem a óbito. É necessário ficar alerta em relação a tudo isso. A gente já falou isso aqui, mas fala sempre porque nesse período é preciso repetir as coisas, infelizmente. Então tá, produção, o programa está quase acabando, né? Faltam poucos minutos, temos alguns minutos ainda. Lembrando que o portal Potiguar Notícias tem muitas matérias envolvendo a questão do Covid-19, tantas matérias em relação à saúde pública, em relação a como lidar em relação à própria saúde, como matérias como as de cultura, envolvendo os ramos afetados pelo Covid-19. Vale a pena você saber mais sobre isso e vale a pena você ficar ligado em relação a como se prevenir, como não infectar os outros, como dissemos, e também saber tudo que envolve o Covid-19. E a produção está me comunicando aqui que houve uma ampliação aqui da matéria envolvendo a Abidene, do PSC. E a matéria já está no portal Potiguar Notícias, você pode conferir. Abidene Salustiano, PSC pode indicar o candidato a vice na chapa de Taveira. O vereador em Parnamirim, Abidene Salustiano, disse que esse ano marchará com o prefeito Rossano Taveira no projeto de reeleição. Abre aspas. Estou com Taveira desde 2017. Não vejo motivo para ser diferente na eleição deste ano, colocou Abidene. Sobre o comentário se romperia se não for escolhido como candidato a vice-prefeito, Abidene disse que Taveira conhece o desejo do PSC. O prefeito conhece o desejo do partido, que tem Abidene, se referindo a si próprio, da terceira pessoa, que tem minha esposa e tem ainda Volney França, colocou. O vereador disse que não disputará a reeleição, como já foi dito aqui, e que o fato de ter votado a favor da aprovação das contas de Maurício Marques, que hoje é inimigo de Taveira, não o afastou do prefeito. Ou seja, a matéria ampliada aqui pela redação, Abidene, que ratificou esse apoio à Taveira, havia sido cogitado em relação por blogs, por jornalistas, que poderia romper com o prefeito, a exemplo do que muitos outros vereadores já fizeram. Houve um rompimento em cadeia com o prefeito Taveira de uns tempos para cá. O vereador Rogério Santiago havia rompido com Taveira, outros vereadores também romperam, e quem abriu essa porteira para a boiada passar, digamos assim, foi a vice-prefeita Elianai Cartacho, que rompeu com Taveira, ela sendo vice-prefeita, e em seguida o filho dela, Tiago Cartacho, rompeu. A produção está comunicando que o tempo acabou, muitas matérias aqui ainda para serem lidas. Fique ligado, portal Potiguar Notícias, potiguarnoticias.com.br. Um grande abraço, um grande final de semana para todos. Segunda-feira voltaremos aqui com o programa. Até mais.
Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética.